a sua companheira de todas as manhãs. Bom dia, torcedor. Bom dia, torcedora. A manchete do time celeste, repórter Rubem Júnior. Cruzeiro, em meio a negociações, adianta primeiro reforço e tem propostas por jogadores da casa. O novo lateral esquerdo tá na área, já desembarcou em Belo Horizonte. Não é isso, repórter Rubem Júnior, com mais detalhes. Um abraço, bom dia. Um abraço, bom dia. Alô, meus amigos e minhas amigas do tiro de meta da Itatiaia. Já está em Belo Horizonte, Gabriel Rojas, lateral esquerdo que vem do Racing da Argentina, 28 anos. O atleta que chega para a posição onde o Cruzeiro negociou há pouco com o Borussia Dortmund da Alemanha, o Cauã. E tem o Kaique com muitas propostas e pode deixar o clube. O Cruzeiro que busca um nome também para o ataque, o Gabriel Peck do Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos foi um nome que o clube interessa sim, mas o Los Angeles vem pedindo um alto valor para sua contratação. O Cruzeiro vem caminhando nessa negociação, o valor vem baixando, mas ainda não está na quantia que o clube pretende negociá-lo. A informar que o Cruzeiro já prepara tudo para anunciar o Rojas, e apuramos há pouco também como pode ser a próxima semana do Cruzeiro, definindo jogo treino, né, nesta intertemporada, e uma situação que a gente vai, né, aprofundar depois a respeito do Wallace, porque o Cruzeiro vem recebendo já algumas sondagens, né, por empréstimo, o que vem esbarrando mesmo é na questão do salário do atleta, que é bem alto. O Cruzeiro teria que pagar uma boa quantia para emprestar o Wallace, mas agora começa a chegar algumas, né, outras alternativas para o atleta que não vem sendo aproveitado nos últimos meses. Então, uma semana que promete muito, tá, JVC? Com intertemporada tendo jogo treino e também situações de jogadores que não estão sendo aproveitados. A gente fala sobre o Wallace, existe uma interrogação também, se não aparecer nada, segue na toca, que é o Wanderson, mas o Cruzeiro vai estudando algumas outras possibilidades também para atletas que não estão sendo aproveitados. Cirilo, como é que você encara o encaixe desse cara no time do Cruzeiro? Por enquanto, com uma venda confirmada e uma se encaminhando para acontecer de laterais aí esquerdos do Cruzeiro, o Rojas vai chegar para ser o titular da posição. Como é que você encara o encaixe dele no time, Fabrício? Bom, Cirilo, eu acho que primeiramente ele vai ter que aperfeiçoar um pouco dessa parte da marcação, né? Essa parte defensiva, porque que o Kaique faz muito bem, né? A principal característica do Kaique é defensivamente, né? Por isso que essa linha defensiva do Cruzeiro, ela tem sido bem eficiente devido ao posicionamento do Kaique, né? É porque aqui no Brasil ele vai enfrentar jogadores que melhores do que ele enfrenta lá na Argentina, por exemplo, né? E os melhores sempre ali, os beiradas. Então, é uma coisa que ele vai ter que se preocupar e procurar evoluir, né? E tempo ele vai ter para isso, né? Para esse mês. Em compensação, eu acho que esses números ofensivos aí mostram que o Cruzeiro pode ganhar, né? Em alguns jogos a gente tem cobrado muito do Kaique, né? Essa parte ofensiva, que ele precisa chegar mais na frente também, até porque muitos times vem na retranca, vem com um posicionamento mais defensivo e às vezes conseguem marcar bem, principalmente às vezes quem joga ali é o Christian, também não tem muita qualidade de drible, então precisa desse lateral. Eu acho que o Cruzeiro acaba ganhando aí nessa parte ofensiva, Cirilo. Muda muita coisa com os dois laterais que tinha o Cruzeiro com esse novo que tá chegando? A gente tem que esperar para ver. O Racing joga de uma maneira diferente do Cruzeiro. O recorte que eu tenho em mente do Rojas era de um Racing com 3 defensores, o Rojas jogando como ala, fazendo uma dobradinha com Salas pelo lado esquerdo. Já é um recorte um pouco mais antigo, foi quando a gente acompanhou o Racing mais de perto nos confrontos contra Cruzeiro, contra Botafogo. Enfim, o Cruzeiro não joga com os laterais atuando como alas. Eles jogam abertos. O Cruzeiro do Leonardo Jardim e o Cruzeiro do Arthur Jorge tem os laterais jogando pelo corredor externo, né, mais próximos ali da linha lateral. Hoje no Cruzeiro, o Christian é um meia pela esquerda, do lado direito tem o Arroio jogando como meia direita, talvez quando o Sinisterra jogar, pode ser que aconteça uma inversão, mas o beirada do Cruzeiro, entre aspas, tem sido o lateral, mas o lateral não é ala. Ele volta para defender uma linha de 4 defensores. E aí eu acho que vai
ter que ter uma adaptação muito mais por parte do Rojas em relação ao Cruzeiro do que do Cruzeiro em relação ao Rojas. Chega um lateral que é muito bom no apoio, com ótimos números de assistência, é muito bom nos duelos defensivos também, aquele duelo por baixo, a parte individual do 1 contra 1. Acho que o Cruzeiro foi muito bem. A questão da adaptação é o tempo que vai dizer. Ô Fabrício, do que o Cruzeiro te deixou satisfeito nesse término desse semestre? O que você acha que é uma oportunidade boa de melhorar nessa volta, Fabrício? Eu acho que o padrão de jogo, eu achei que essa parte competitiva, né, essa parte de ritmo de jogo, do time buscando se impor durante os jogos, com volume de jogo, mas não é aquele volume, posse de bola lenta. Eu achei isso muito bacana no final dessa temporada. O Cruzeiro não estava fazendo isso no início da temporada, aquela posse de bola lenta, muitos jogos, né, muitos jogadores esperando a bola no pé, ninguém se movimentado. Eu já vi um time mais organizado, tanto defensivamente como ofensivamente também, andando junto, sabe? Aquela sincronia que todo mundo espera que uma grande equipe tenha, né? Até porque não tem também grandes jogadores para resolver ali sozinho, então você precisa desse conjunto. E eu achei muito bom o Cruzeiro nesse final. Agora, o que pode melhorar, com certeza, aí é trabalhar os fundamentos dos jogadores, né? Porque você não tendo tempo para treinar, você não consegue fazer um analítico aí, esse analítico aí que o pessoal fala, nada mais é que os fundamentos, né? O chute a gol, né? Um trabalho de finalização para os atacantes. A gente viu principalmente o Neis e outros jogadores errando muito gol, isso aí agora dá para treinar. E o sistema defensivo também. Eu acho que o Cruzeiro tem que melhorar ainda nessa parte defensiva, principalmente nas bolas aéreas. Os zagueiros têm um pouco de dificuldade. E aí tem tempo agora para treinar. Dá para fazer tudo e mais um pouco nesse mês aí, Cirilo. Tá doido? O Ian Lucas, que nesse momento defende as cores do Atlético no Campeonato Brasileiro da Série B. Ele que é cria da base do Cruzeiro, foi contratado ali para a base do Cruzeiro, né? Quando vem da Ferroviária, né? E chegou a ser um pupilo do Pesolano. O Pesolano parecia gostar ali do Ian Lucas, do futebol desse meio-campista até então. Mas nessa temporada, nesse ano, números aí do Ian Lucas, 20 partidas disputadas, com mais de 1.400 minutos em campo e apresentando ali uma consistência tática no time agora do Alex, no Atlético, time lá de São João del Rei. Ele tem se destacado pela eficiência ofensiva no ano, já balançou as redes 5 vezes e distribuiu 3 assistências. Um número pode ser expressivo aí para o Ian Lucas, pelo menos nessa sua contribuição. Avaliado em 500 mil euros pelo Transfer Market, tem contrato vigente com o Cruzeiro até final do ano que vem, até o fim de 2027, e por conta do bom desempenho agora no Atlético, o esquadrão lá de São João del Rei já está avaliando essa possibilidade de exercer a compra em definitivo do Ian. Tem alguma sugestão de um melhor negócio para esse caso? Vender em definitivo, dividir aí os direitos, tentar lucrar em uma próxima venda? Eu acho que seria uma venda deixando um percentual importante aí, Léo, no Ian Lucas, pelo menos 15%, vai. Não sei se o Atlético estaria disposto a aceitar, né, esse tipo de negócio proposto pelo Cruzeiro. Até tem uma parte da torcida, volta, como ele está jogando lá na frente, né, melhor que o Chico da Costa. Será que esse jogador teria oportunidade? Será que isso está sendo trabalhado internamente no Cruzeiro? Eu não creio, viu, Léo, Rafa e todos que estão conosco. Eu não creio que isso está sendo trabalhado dentro do Cruzeiro. Mas se chegarem à conclusão de que isso deve ser feito, ok. Mas eu acho que seria um movimento que atrapalharia até a própria dinâmica do atleta nesse momento. Porque ele teria muito menos oportunidades, talvez aqui fosse encaixado. Eu sei que e quando eu digo isso, pessoal, para não causar uma interpretação dúbia, é porque o atleta se desenvolver neste momento é bom para o Cruzeiro, tá? Porque esse aí é um ativo do Cruzeiro que tá assim, ó, o Cruzeiro tá joga para lá, joga para cá, joga para lá, joga para cá, e ele começou a se destacar. Não creio que a comissão técnica atual queira aproveitar este momento do atleta e pensar em uma nova oportunidade para ele aqui dentro do elenco do Cruzeiro. Sei que boa parte da torcida fala, pô, o gol que ele fez, o Chico da Costa não faz. Sei de todas essas reivindicações do torcedor cruzeirense, mas elas são muito mais voltadas no calor de uma insatisfação que é justa,
né? Com o Chico da Costa inoperante, com o Neyzer, que é jovem, está em desenvolvimento e vai perder oportunidades de gols como a gente tem visto perder. Eu entendo, de fato eu entendo o torcedor, quem tem esse tipo de olhar. Mas eu acho que o clube não vai ter esse olhar e atrapalharia, né? O jogador correria o risco de entrar naquela estaca zero de produtividade para ele e para o Cruzeiro, né? Então, Léo, para mim o cenário mais interessante para o Ian Lucas seria o Cruzeiro conseguindo uma negociação, deixando um percentual importante diante do que me parece ser o caminho técnico e as visões até do Arthur Jorge para esse jogador e para o perfil do elenco cruzeirense. Não acho que o Arthur Jorge pode estar acompanhando. Se chegar ao ponto de falar o Cruzeiro solicitou o retorno do Ian Lucas, é porque o Arthur Jorge realmente viu assim, não, cara, precisamos desse cara aqui agora. Enfim, então acho que realmente seria o caminho de uma venda com um percentual colocado ali importante para o Cruzeiro no futuro. E esse bom momento dele tem muito a ver com o Alex, né? Com o trabalho do Alex, até em mudá-lo de posição. A gente drasticamente. Estava comentando aqui essa semana, eu acho, dele atuando como centroavante, que é algo que a gente não viu no Cruzeiro, né? Então, eu tô com valor nessa de que, de repente, se você chama de volta, você atrapalha esse fio da meada daquilo que ele vem apresentando. E aí tudo tem que ser contextualizado, né? A competição que ele disputa, que é diferente das competições que o Cruzeiro disputa na temporada, o recorte, que é um recorte pequeno, né? A gente está falando ali em 8 participações diretas em gol em 20 jogos, é um número muito bom, mas são 20 jogos. Então tem que ter essa cautela, acho que faz parte que ele consiga terminar essa temporada por lá, e entendo que o Cruzeiro, caso o Atlético realmente faça uma proposta condizente, o Cruzeiro pode vender sim, mas mantendo um percentual, até para ver se isso ali na frente, se esse momento, né, se transforma em uma segunda, em uma terceira temporada e algo a mais acontece pro Ian Lucas, que é um jogador que, à época que estava aqui, eu gostava, assim, achava que contribuía. Era um contexto bem mais modesto, né? Bem mais modesto. Opções diferentes e tal. Bom, então, boa sorte ao Ian Lucas aí na Série B pelo Atlético e que siga se valorizando. Bom para ele, bom para o Atlético e bom para o Cruzeiro. Eu fiquei de trazer a atualização do Samuel Venâncio sobre a questão do Kaique. Ontem ele já falava aqui com a gente dessa possibilidade. O Cruzeiro até então estava tentando uma melhor situação, pelo menos valores, né? Valores melhores aqui. Valores melhores, ou então uma porcentagem melhor, ficar com uma porcentagem do atleta, ou até essa questão da mais-valia antes de concretizar o negócio com o como. E segundo o Samuel, agora há pouco nas quentes, tem um detalhe importante que apuramos, Central da Toca, Samuca TV, trouxemos que a negociação ficou bem encaminhada. A informação que temos nessa sexta é que esse valor alcançado pelo como desses 15 milhões de euros se encaixa dentro do que o Cruzeiro quer por 80%. O que falta? E aí, como se vai acertar aí com o Kaique e, além disso, se acertar sobre esses 20% que o jogador tem do próprio percentual. Então, o Cruzeiro entende que 15 milhões de euros são pelos 80%. Aí o Cruzeiro não terá mais percentual. E os 20%, o como negocia direto com o jogador. Se o clube se acertar com o Kaique, na questão salarial e o percentual, a venda será confirmada. Então, tem essa fatia do Cruzeiro com os 80%, o jogador com 20%, e essa negociação global de 15 milhões de euros seriam então apenas para os direitos do Cruzeiro. Menos mal que seja assim, entendendo que a gente já falava do quão valioso o próprio Kaique é e como a gente espera dessa negociação seja mais rentável possível. Então, que desse valor que a gente está apurando, que o Samuel trouxe, o Central da Toca, que esse valor pelo menos seja global ali do Cruzeiro. E a negociação com o jogador, é claro que ela vai ter bem mais situações para você incrementar, né? Tem questão de bônus, salários e algumas luvas. Você pode ter um prazo maior, eu imagino, porque você vai ter o jogador ali firmado com você no contrato, então fica mais fácil negociar.
Não sou jogador, nunca fiz um negócio desse, valor, mas imagina assim, viu? Eu imagino, mas eu imagino exatamente dessa maneira também, Léo, que sempre o momento mais difícil, eu não me recordo de alguma operação que passou pelo trato dos clubes, mas acabou caindo por conta do clube não conseguir acertar-se com o atleta. Não, geralmente as negociações elas caem porque os clubes não chegam num acordo do valor entre eles, né? É por isso que eu acho bem difícil a coisa acabar não acontecendo entre o Kaique e o Como, porque Como e Cruzeiro já estão acertados, né? Dentro da situação que foi criada. Acho que fica mais difícil para o Cruzeiro pensar num percentual futuro, né? Porque teria que, neste momento que o Como negocia os 20% do atleta, o Cruzeiro teria que tentar entrar e negociar, quem sabe, 10% dos 20% com o atleta, 5%, enfim. Acho que fica um cenário mais difícil para o Cruzeiro, mas já é uma venda realmente boa, dos 80% por esse valor. É uma venda importante, uma venda significativa do Cruzeiro, dentro de um cenário de reconstrução no mercado da marca Cruzeiro, e aí colocando todas as outras vendas e mais essa bastante significativa, Léo. Então, acho que o que ajudou muito o Cruzeiro também a ficar numa situação de não corda no pescoço, né? Apesar dessa corda estar no pescoço ali, mas não muito apertada, pela questão de que se não vende nessa janela, na próxima, por coisas que a gente já debateu aqui por semanas, né? A próxima janela, a Europa não é tão forte assim, mas a questão do Cruzeiro ter conseguido contratar um lateral com a experiência, com a capacidade que tem o Rojas de ser titular, ajudou o Cruzeiro a ficar numa situação menos desconfortável com relação ao mercado. O Cruzeiro pôde ouvir cada detalhe, cada situação, e parece-me que caminha, né, para repito, não me recordo de clubes chegarem a um acordo e agora o clube da Itália, no caso, não conseguisse acertar com o Kaique. Imagino que seja a parte menos complicada de uma operação envolvendo transferências de atletas, Léo. Fala pessoal, muito bom dia, muito obrigado, você que chegou até aqui, já peço o seu like antes de sair do vídeo. Eu espero que a notícia tenha sido bem relevante, interessante para vocês, espero que vocês tenham curtido aí esse vídeo, tá? Só não esquece, antes de sair, deixar aquele like para fortalecer o canal, tá bom? E quero também estar deixando o meu convite para aqueles que estão chegando agora no canal, aqueles que caíram aqui de paraquedas, que não conhecem, aqueles que foram indicados pelo YouTube e pelos amigos, sejam muito bem-vindos, tá? Esse canal aqui é do Cruzeiro, Cruzeiro mais lindo do mundo, notícia todos os dias para vocês. Então, se inscrevam no canal, deixe seu like, é muito importante pra gente também, você ajuda o canal demais, tá? Com o seu like, muito importante. E, cara, não esqueça, antes de sair do vídeo, ativa o sininho de notificação para você não perder nada que saia aqui do Cruzeiro no canal, tá? Toda vez que sair, o YouTube vai estar notificando vocês, tá bom? Fiquem à vontade para estar aí olhando o canal, conhecendo, vendo os vídeos anteriores, até você estar tirando aí suas conclusões, que esse canal, ele só traz notícias do Cruzeirão Celeste, sempre ele. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos, estamos juntos, ficaremos atentos às notícias, qualquer novidade a gente volta aqui no canal e atualiza vocês, tá bom? Forte abraço, valeu!